Égula, antes da gente começar o bate-papo com eles, você podia cantar um hino, né? Um trechinho de um hino. Ah, não. Por quê? Por que não? Não, então faz assim, canta. Qual hino que você gosta? Você cantaria assim na igreja? Ah, tem alguns aí, mas eu não sou acostumada não a cantar sozinha. Você vai cantar comigo? Canto, eu canto. Mas você começa então. Ensaia, vai, ensaia. Tá bom. Não turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vos teria dito, preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Meu bem. É só ensaio. Só que não, gente. Vocês viram a voz dessa menina, né? Canta muito, eu tava gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. Nós estamos agora iniciando uma série com o seguinte nome: Milagre não se explica, milagre se conta. E hoje a minha convidada mega especial é a irmã Altência, Ezer e a Égula, né? Todos da família Silva. Então hoje nós estamos aqui para contar para vocês um pouquinho da história dessa família que nós estamos acompanhando. A irmã Hortência é diaconisa na Assembleia de Deus do Madureira, é uma missionária, cuida do setor de missões da nossa igreja, juntamente com seu esposo, o nosso irmão Cícero, que hoje não pôde estar aqui. Mas hoje nós vamos ouvir um pouquinho da história que eles têm para contar para nós. Muito obrigada por aceitar. Eu gostaria assim que a senhora contasse para nós quando de fato surgiu essa enfermidade que a senhora tem. Tem aproximadamente uns 20 anos que descobriu esse problema. Portanto, quando descobriu a doença, foi pela causa da morte do meu irmão, que entrou em óbito, não sabia porquê, e a gente estava sentindo os mesmos sintomas. E voltando do velório, tomei decisão de ir ao médico. E chegando lá, já conhecia ele, e ele pediu urgente uma ultrassom, porque ele desconfiou que poderia ser causa renal. E fazendo a ultrassom, descobriu que eu tinha os rins policísticos, estava muito avançado e não tinha mais condição de outra coisa senão uma hemodiálise. Até então, ele falou para mim que ia tentar uma hemodiálise, pelo fato que o rim estava muito avançado, poderia nem suportar a hemodiálise. Ele falou para mim que ia tentar para ver se eu vivia pelo menos um ano, porque o rim já estava acabado, estava muito ruim. Mas isso há 20 anos atrás, assim que a senhora fez o primeiro diagnóstico? Primeiro diagnóstico, estava em um estado muito avançado. E ele falando assim, não deu muita esperança, mas a confiança minha estava em Deus, já que descobriu o problema, né? E foi aí que comecei não entrei em hemodiálise em seguida. Ele foi me acompanhando, preparando para a hemodiálise, e aí houve uma melhora. Ele não soube explicar, mas houve uma melhora que eu consegui sobreviver. E quando já estava com 15 anos, eu entrei em hemodiálise, mas eu não tinha mais nem 10% de rim. Ninguém sobrevive desse jeito, mas eu estava realmente sustentada, porque o rim estava muito ruim. Quando eu entrei em hemodiálise, eu fui para fazer um exame, porque eu queria fazer a fístula no braço, e ele, quando olhou meus exames que eu já tinha anteriormente feito, ele falou para mim assim: chama o seu acompanhante. E eu falei: não, doutor, estou sozinha. Aí ele falou comigo: sozinha? Eu falei: sim. Ele falou: pois você fica sabendo que daqui você vai sair para internação. Sua condição é de uma pessoa que já está na UTI e não está bem. Eu falei com ele: não, doutor, não posso voltar para cá. É ficar aqui e não voltar para casa,
porque eu vim sozinha, meus filhos estão em casa, eu não tenho como comunicar. Aí ele falou comigo, não vai. Insistindo, eu vim para casa. Eu vim para casa e voltei para hemodiálise. Quando eu cheguei na sala da hemodiálise, fiquei aguardando na sala, eles vieram com maca e tudo para me buscar, porque eles achavam que eu estava muito ruim, que uma pessoa que estava realmente na UTI. Mas a senhora tinha esses sintomas? Não O tinha. desespero do médico? Não tinha. Incrível que toda a minha vida é assim que você está me vendo. E este dia eu fiquei lá a noite toda para poder ir para hemodiálise. Mas os que entraram pela manhã vieram me buscar porque eles pegaram meus exames e a situação dos exames de quem estava muito mal. Mas quando eles me chamaram, eles se assustaram porque eu estava bem. O hospital fica em desespero. Teve um tempo que eu estava internada em São Bernardo e o médico tinha acabado de ficar internado, o médico veio de lá com os exames que tinha acabado de fazer e falou assim, você vai agora tomar sangue, você vai agora, você não tem mais sangue. Mas aí eu tive que agir na fé, porque eu não poderia tomar sangue. Eu falei para ele, não doutor, não posso tomar sangue. Ele falou assim, se você não tomar esse sangue agora, até às 10 você já morreu. E aí ela falou para ele assim, ela não pode tomar sangue. Ela falou que não vai tomar, mas se ela não tomar, não podemos garantir. Esse, no caso, é o segundo diagnóstico que eles deram para a senhora, porque do testemunho que nós já ouvimos, né? Só isso, já um dos últimos. O médico já te desenganou primeira vez? A primeira vez. A sua irmã também, né? A minha irmã também, quando nós entramos no tratamento. Portanto, a minha irmã realmente não tinha feição de viva, estava ruim de verdade. A pele dela estava tão cinzenta que ela passava a mão assim e saía cinzas da pele. Ela não tinha força para andar daqui nessa porta. E ele falou, o estado dela é terminal, não garantimos mais nada e vamos ver o que vai dar. Foi isso que ele disse para nós, o estado da minha irmã. Para mim, ele ainda falou, vamos tentar no hemodiálise, mas estamos todas vivas. Graças a Deus, estamos vivas. E nesse período, não só esse médico, teve um outro médico, fora os de lá do começo da hemodiálise, o hospital em movimento, em desespero, ligaram para o meu esposo ficou lá desesperado, não conseguia se controlar, ligava para ele, ligava para mim, e eu falei, não vou tomar sangue, eu não posso tomar sangue. Aí quando a Évila saiu, eles me deixaram por um momento, eu virei para a parede e orei a Deus, não podia levantar, virei para a parede e falei, Senhor, minha oração foi curta, uma oração muito pequena mesmo. Simplesmente falei para o Senhor assim, Senhor, os médicos estão preocupados, mas na minha vida, faça a tua perfeita vontade. Faça a tua perfeita vontade. E nesse momento, quando eu falei, eu me emocionei. Comecei a chorar assim, porque eu senti o Senhor tão perto de mim. Anemia abaixo de 5, não tinha mais sangue. Ele falou, você não tem mais sangue. E a infecção estava no sangue já, e eu estava sem condição de fazer hemodiálise, porque o catéter o corpo jogou para fora. Aí tudo ocorreu de forma diferente. E eu louvo a Deus por isso, porque eu fui melhorando e estou aqui dando glória a Deus. Graças a Deus. Mas assim, para quem está te ouvindo, me responde. Qual dos teus rins está funcionando? Nenhum. Eu não tenho, apesar que eu não tenho mais rim. Porque eu perdi os 2 de uma vez. E com o tempo, ele começou a decompor dentro de mim, encheu de pus, que o pus, o que estava dentro dele, saía pelo canal da urina, como se fosse um xixi, mas era pus com cheiro. Então, algumas vezes eu ainda consegui colocar num copinho descartável para ver a situação daquilo. Dava aproximadamente, pus que jogava para fora, aproximadamente uns 100, 120 ml de pus.
Aí foi quando eles tomaram a atitude de tirar os rins. Mas não podia tirar porque eu estava com a peritorial. Você sabe o que é peritorial? Não sei. Peritorial é um catéter que eles colocam aqui na frente, na barriga. Aquele catéter é penetrado para o peritônio que é aqui dentro. E através daquele catéter, liga na máquina e ela joga para dentro da gente 2 litros de líquido. Então esse era o meu tratamento, que eu não tinha mais acesso no corpo para poder fazer hemodiálise. E eu estava com esse tratamento, com muito sofrimento, mas sim, tinha que ser com ele. E se tirasse, eu não tinha como dialisar e eu morria. Se não tirasse, eu ia morrer porque o rim estava podre dentro de mim. Então eu fiquei nesse processo. Eu ia para lá, para o hospital do Rio, em São Paulo, e eles faziam aquela cerca de médico, aquela junta médica, discutia o assunto e dizia assim, a única coisa, fazer o quê? Nós não podemos fazer nada. Era assim. Aí minhas filhas me acompanhavam, doutor, nós não podemos fazer nada. Não pode tirar a peritorial, porque tem que dialisar, não tem o rim, tá tudo nada. E nessa, o Senhor trabalhou a ponto deles desistir, e se eu pegar, é a principal do coração. É por essa razão que a minha pressão vai 7/4, 5/2. 5/2. Por 2, o coração não consegue reagir, pressão baixa. Mas graças a Deus, nem essa situação não me matou. Estou com Cristo. Esse milagre a gente não explica, somente se conta, né? Glória a Deus. Esse testemunho maravilhoso que a nossa irmã Hortência, ela resumiu, porque tinha muitas coisas para serem faladas, né? E no meio desse processo, que a senhora está vivendo ainda, porque a senhora ainda faz hemodiálise não tem nenhum rim. Terça-feira, todas as terças-feiras. Terças, quinta e sábado. E sábado, ela permanece fazendo hemodiálise. E no meio desse teu processo ainda de hemodiálise, aí nós fomos surpreendidos, porque essa abençoada que congrega com a gente, líder dos jovens. Como é que chegou a notícia para vocês, Evelyn? Então, a primeira AVC que ele teve foi... Ele teve alguns problemas, algumas complicações na empresa, além da empresa, algumas preocupações do dia a dia, que causou muito estresse e ansiedade, que causou o primeiro AVC. Só que esse primeiro AVC foi delicado, a cirurgia foi de risco, sim, e daí já partiu o primeiro milagre, porque o médico queria fazer um exame nele para ver qual foi a causa do AVC. E aí eles já fizeram a cirurgia logo em seguida, que foi uma embolição, que era para tampar o aneurisma, o início de aneurisma que teve. E aí ele só tinha pego um pouco da força do lado esquerdo, e aí o raciocínio ficou um pouco mais lento. Depois, isso aconteceu em fevereiro de 2016. E aí, no mesmo ano, em novembro, teve o Congresso dos Jovens, aí aquele trabalho todo, né? E aí ele saiu com os amigos, depois quando a gente chegou em casa, ele foi dormir, mas ele já estava sentindo muita dor de cabeça. Aí ele deitou e aí ele falou para Eliésio, eu tô com muita dor de cabeça. Aí o Eliésio levantou ele. Quando levantou ele já começou a vomitar e daí ele já entrou em coma. Já entrou em coma em casa. Em casa mesmo. E aí a gente desceu com ele, fomos pro pronto-socorro do hospital de Arujá. E quando a gente chegou lá, o médico já atendeu, o do pronto-socorro já atendeu. E já falou assim, olha, espera um pouco que a gente vai fazer vários exames, mas ele já não está respondendo muitas coisas que é necessário para uma emergência. A respiração, as pupilas dele já tinham afilado, ele já não respondia muita coisa. E aí eles ficaram bombeando, né, o ar e tudo, fizeram os exames
E aí naquela madrugada eu fiquei sozinha, né? Fiquei esperando o médico conversar comigo, aí ele falou assim, olha, no caso dele, o que aconteceu foi um derrame cerebral. Derrame cerebral? Nossa, isso é tão grave, porque o meu pai ele morreu disso, de derrame cerebral. Mas é muito raro alguém sobreviver. Sim. E aí ele falou pra mim, olha, foi um derrame, a gente já entrou em contato com a equipe médica que fará a cirurgia. E isso era 3 horas da manhã, que foi a hora que a gente chegou lá. Aí ele falou assim, ó, até 8 horas da manhã ele precisa fazer essa cirurgia. E aí deu 8 horas, 9 horas, meio-dia, nada da equipe chegar. E aí ele chegou e me falou assim, olha, nesse caso, vou te mostrar. Ele estava com 2 celulares na mão e ele falou assim, olha, aqui é uma tomografia de alguém que teve derrame e não sobreviveu. E aí dava pra ver algumas coisas, geralmente umas manchinhas. E aqui é a tomografia do seu irmão, que não dá pra ver nada. Então, provavelmente o sangue já encharcou toda a área do cérebro e é muito raro, assim, é impossível ele sobreviver a esse caso. Então vai pra casa, espera se a equipe médica chegar, a gente liga, mas vai pra casa, toma um banho, depois você volta e a gente vai continuar se comunicando. E aí eu vim, me troquei rapidinho, voltei, e quando eu cheguei lá ele ainda não tinha feito a cirurgia. Aí meus amigos foram comigo, a gente ficou lá conversando, orando, e a igreja toda intercedendo, e foi 10 horas da noite que o médico chegou em mim, no mesmo do plantão, e falou assim, olha, eles ainda não chegaram, a gente não sabe o que fazer. E aí eu fiquei orando, né, nas mãos do Senhor, e passou um tempo, e aí a equipe médica chegou e não avisou, já foi direto para a cirurgia. E aí, a recepção me avisou que ele já estava em cirurgia. E depois, quando eles me chamaram, eles pediram para a recepção falar assim, olha, pede para o acompanhante descer com um acompanhante. E aí eu falei assim, não, se o Senhor, que é o Senhor, né, ele está aqui para fazer a vontade dele, né? Às vezes a gente quer a nossa vontade e não é a vontade dele. E quando eu desci com um amigo meu, e aí, porque meu pai não tinha chego ainda, né? Aí os 2 médicos olhou na minha cara e falou assim, olha, a gente sabe que ele é trabalhador, é novo, mas nesse caso a gente nunca teve sucesso. O caso dele foi uma veia que ela estourou e não... A única coisa que a gente fez foi abrir o crânio dele e colocar vários drenos, porque tinha muito sangue, a gente nunca viu um caso desse. E agora é só ir pra casa e descansar, porque assim, tem aquele prazo de 72 horas, mas no caso dele, a gente não espera muita coisa. Se caso ele sobreviver, ele vai ficar em estado de vegetativo. Ela falou assim, mas o que eu posso fazer? Eu posso ir lá conversar com ele? Ele falou, não, ele tá desacordado. Ele tá no UTI. Eu falei assim, mas eu posso ir lá conversar com ele? Aí ele falou assim, então a gente vai ligar lá em cima e vai pedir pra ele liberar a UTI. E nisso deu tempo, né, do meu amigo trocar com meu pai, porque meu pai já havia chego. E aí, quando a gente entrou na UTI, tava lá, assim, estava descansando, né? A gente, como a gente já sabe, a gente já tem um lado espiritual, já ligado com Deus, a gente percebe. E aí eu não tenho paciência com as coisas, né? Falei pra Eliezer, pelo amor de Deus, resolve esse seu problema aí, porque eu já tô de saco cheio, já entreguei na mão de Deus, aí meu pai, não é assim, a gente veio aqui pra orar. Falei, tá bom, vamos orar. Aí oramos e fomos embora. Ela sendo ela, não vou ver. Eu sendo eu. Mas nisso, o Senhor já tinha me dado uma resposta. Porque quando, no tempo que o médico falou 10 horas, umas 10h30 da manhã, que a equipe não tinha chego, meu pai foi me buscar para trocar de roupa, né, no domingo. E aí foi uma coisa tão nítida que o Espírito Santo já tinha me mostrado, só que às vezes a nossa preocupação é que se sobressai. E o meu pai desceu de carro e eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. O milagre está em mim e eu preciso de uma resposta nesse momento. E aí meu pai estava incrível que alinhado, já não tem muito trânsito no domingo, né? De repente parou tudo e passou um carro de som,
assim, geralmente as pessoas ouvindo música e tudo, e o carro vermelho passou do meu lado, com som muito alto mesmo, enquanto tava tudo parado, e tinha um louvor que foi muito nítido, que era: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem me promessa de Deus não morre não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. E aí eu percebi que o Senhor já, se eu não entendesse, porque assim, às vezes o Senhor quer tratar com todo mundo que está nessa situação, né? Para assim, o Senhor está respondendo para mim, né? E aí, por isso que às vezes a gente precisa tomar as atitudes. É igual a Abraão, ele levou o filho dele para o sacrifício, mas sabendo que só o Senhor podia ter a atitude, tomar a atitude. Deus, depois que a gente conversou e tudo, ele ficou em coma por quase 3 meses, e os médicos toda vez passavam por mim, fazendo assim, balançava a cabeça, e eu me sentia seguro em Deus, até porque quando a gente tem Deus, a gente sabe que se o Senhor recolher, está com Deus. E se Ele devolver a nós, está com Deus também, porque a gente é adorador. E aí a gente ficou aflito, porque a gente vê a situação e começa muitas coisas a acontecer, UTI, bactérias, catéter, a traqueomia que eles abriram, porque ele não conseguia respirar. E é um processo que a gente passa, mas que a gente precisa acreditar. Porque não é só nós que aprendemos a lidar com as coisas assim divinas, literalmente, espirituais, mas os médicos precisavam ver que era Deus. E aí, até porque quando ele começou a ter melhoras, os médicos chegavam e falavam: olha, nesse caso, não fui eu que fiz. Não fui eu. Eles reconheciam a soberania de Deus, né? Deus muito sobrenatural que não só nós vivemos, mas a equipe médica viveu, foi muito Deus mesmo. E agora a gente vê, porque pelo que o médico disse que ele ia ficar em estado vegetativo, quando ele voltou, o médico falou: olha, ele não vai poder andar, ele perdeu o lado esquerdo. E algumas vezes ele teve convulsão, e quando ele voltava lá andando, até com a bengala ou com a gente no apoio, o pessoal falava: meu Deus do céu, não é aquele menino que entrou. Como é que esse menino voltou a andar? Ou como é que esse menino voltou a falar? Porque a tráquea ela agride muito, sim, né? Às vezes você não consegue voltar a falar. E quando ele retornou à igreja, hoje não, né? Ainda mais agora que ele gosta de andar estiloso, o crânio dele estava no caso, como o caso dele era emergente e a equipe médica já não tinha esperança, eles não guardaram o pedaço do crânio, que geralmente eles arrancam, eles tiram um pedaço do crânio e guardam em uma parte do corpo que fique segura longe das bactérias, né? No caso dele, eles não guardaram, eles descartaram a possibilidade, porque a possibilidade de vida dele não era nem 1%, então não tinha por que guardar. E aí, depois de 1 ano, ele fez a reconstrução, mas aí é uma prótese, né, que ele colocou com a cabeça novinha agora, zero bala, bonita, e era por causa da situação mesmo, porque geralmente eles guardam, né, reconstrução com a prótese. Milagre só se conta mesmo. Só se conta mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta agora para você. Você se recorda desse período? Nada. Você não tem lembrança? Tem pedaços. Só pedaços. Você se recorda? Você estava comentando comigo antes da gente sentar aqui para gravar. Você tinha feito um pedido para Deus antes de tudo isso? Qual pedido? Essa é a oportunidade de ser o 13º discípulo. E os discípulos de Jesus, você sabe que todos eles sofreram muito, né? Ao fazer esse pedido, naquele dia eu fui inocente. Eu não entendi o sim de Deus. Mas depois do sim veio 3 AVC. Mas graças a Deus, eu estou muito bem. Eu compreendo, assim, existe
existe a minha dor e existe a dor da minha família. Porque você está doente é uma coisa, o seu ente querido está doente é muito mais. Até meu irmão, eu tenho um irmão que é igual a mim. Quando ele chega do trabalho, ele pega esse braço, volta a partir de 10, porque ele vai, não é possível. Mas eu sei que não é fisioterapeuta que vai fazer esse braço voltar a funcionar. O mesmo Deus que fez eu levantar daquela cama é o mesmo Deus que ele construiu. É uma coisa tão fácil de entender. Quando qualquer máquina dá problema, o que a gente faz? Dá uma ligada na assistência técnica. Eu estou ligando para assistência técnica. Ele vai atender. Pô, não tem ninguém, nada. Os próprios neutros. Se você me explicar como que é que um ser humano faz isso daqui, eles não conseguem explicar. Não conseguem. Por quê? Não, eles vão falar que tem umas definições assim, lógicas, mas só Deus. Só Deus. Pode fazer isso. Eu queria que você deixasse aí, para você encerrar com você. Como vai ter bastante jovens assistindo também, eu queria que você desse a sua mensagem para esses jovens que estão assistindo. Você é um milagre de Deus, um milagre que está andando, falando, cantando com jovens, e em breve vai estar 100%, porque agora você é o discípulo. É o 13º discípulo de Jesus. 13º, e olha que a maior e melhor lição que eu tenho. Eu já ouvi muita pregação sobre prosperidade, mas a maior prosperidade que você pode ter é amar a Deus. Pensa tudo ir a favor da sua felicidade. Tudo. Até a crise. Teve a crise dos caminhoneiros, me abençoou. Me sabe. Outra barriguinha. Ai, Evidão, você abençoa ele. Ai, Mas gente, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, graças a Deus. Igual ela falou, não se explica. Minha maior preocupação naquele dia que eu saí do hospital, né, estava conversando com a minha mãe. Como eu vou provar para meus irmãos que Deus existe em minha vida? O Espírito Santo chegou em mim e falou assim, não é papel seu, é responsabilidade dele. Por isso que, se tem alguma dúvida, liga para ele. Ele escuta onde que você estiver. Ele tira qualquer dúvida e resolve qualquer problema. Qualquer um. Amém. Graças a Deus. Gente, dá um joinha nesse vídeo, compartilha, que Jesus possa te visitar neste dia e o seu milagre você não precisa explicar.